Tô aqui para contar a história de terror do time que não tem mundial. Brincadeira, gente, não vou falar de futebol, fiquem calmos, não vamos criar polêmicas. Então, gente, agora a gente está iniciando um projeto novo que é sobre luz e sombra. Então, na sequência do vídeo, eu vou te mostrar primeiro na prática, tá? Com objetos, com a luz e a sombra mesmo, para ver como tudo acontece. E depois eu vou te mostrar os princípios básicos, tá? Com alguns desenhos, certo? E depois, no final, eu vou passar então os trabalhos para a gente poder se ambientar. Segue o vídeo. Bom, gente, antes de explicar para vocês os conceitos de representação de luz e sombra, né, de desenhar a luz e a sombra, eu vou mostrar na prática, tá? Então, eu tenho aqui um ponto de luz, certo? Esse ponto de luz emana raios de luz que estão indo desta direção para essa, da esquerda para a direita, certo? E esse ponto de luz, por exemplo, o Sol é uma esfera que irradia luz para todos os lados. Esse aqui não, ele é fechado de um lado, então ele emana luz só para uma direção. Então, o princípio básico para ver sombra é a luz, mas além disso, eu preciso ter um objeto. Então, esse objeto, gente, aqui, né, no caso é um copo amassado. Esse objeto aqui, ó, ele tranca a passagem de luz. Então, vou mostrar aqui utilizando isso aqui. Olha só, quando eu coloquei o copo aqui, esse objeto trancou a passagem da luz. Então, nessa área escura aqui, teria luz passando, mas o objeto trancou. Então, aqui eu posso explicar dois conceitos bem rapidamente. O conceito de luz, de sombra própria e sombra projetada. A sombra própria, vamos pensar no próprio objeto. Então, este lado aqui, onde está pegando a luz, está iluminado. E o outro lado, onde não tem luz, está sombreado, então ele está escuro, certo? Essa é a sombra própria do próprio objeto. E a gente tem a sombra projetada, que esse objeto, ao trancar a passagem da luz, ele projeta na superfície, no caso a nossa mesa aqui. Então a sombra própria no objeto e a projetada na superfície. Um conceito também bem importante é que a sombra projetada, primeiro que a sombra própria é do formato do objeto, então ela sempre acompanha o formato. Se fosse uma garrafa, um vaso, teria o mesmo formato. Mas a sombra projetada, ela parte da base do objeto. Vocês estão vendo que aqui nessa área aqui, ó, nessa pontinha aqui, já está iluminado por trás do copo. Por quê? Porque a sombra parte da base. O que é a base desse objeto? É essa parte aqui, ó, tá? É o que encosta no chão. Então, vou encostar no chão ali. E a sombra projetada, ela tá coladinha no copo. Por quê? Porque o copo está encostando no chão. Se eu pegar esse copo aqui e erguer ele, ó, vocês estão vendo como aqui está longe? Então, se eu colocar a sombra projetada não encostada no copo, dá a ideia de que o copo está flutuando, certo? Então, agora vamos para as imagens, para a folha, para a gente ver como dá para representar essa sombra. Lembrando que o vídeo de hoje é só para explicar os conceitos de luz e sombra e não as formas de representação, como esfumaçada, pintura, pontilhismo, rachurado, chapada. Isso a gente vai ver nas aulas seguintes. Hoje é só os conceitos de luz e sombra. Segue o vídeo aí. Então, gente, através de desenhos às vezes é mais fácil para entender. Então, olha só, eu tenho aqui o ponto de luz, tá? Bem na esquerda, e os raios, então, que vão saindo dessa fonte. Quando esses raios encontram um objeto, eles atingem, ou seja, eles iluminam a parte que está voltada para o ponto de luz e, consequentemente, eles trancam a passagem da luz na superfície, causando sim a sombra projetada, que é essa aqui, e a sombra e o lado que não está em contato com esses raios fica então também escuro, que é a sombra do próprio objeto, tá? Que é essa aqui.
Esse aqui é o conceito bem simples, tá? Onde está a sombra própria, onde está a sombra projetada e por que ela existe. Depois disso, a gente tem outro conceito. Nos dois objetos, vocês podem ver que a sombra própria do objeto, dessas esferas que estão aqui, elas são curvas. Elas acompanham a forma das esferas. Então, isso é uma regra, gente. Todas as sombras próprias, elas mantêm o formato dos objetos, tá? E a sombra projetada, ela sempre se projeta a partir da base. Gente, a base é a parte do objeto que encosta no chão. Qual é a base do ser humano, do homem? Qual é a base dele? Os pés. Então, se o cara tá de pé ali, a sombra projetada dele parte sempre dos pés, tá? Alguns casos acontece, por exemplo, se o objeto estiver encostado numa parede, aí sim a sombra se projeta do corpo inteiro na parede, mas é uma exceção. E percebam que as sombras projetadas, elas, além de seguirem da base dos objetos, elas têm o formato do objeto também, tá? Algumas, daí depende da intensidade da luz, se é mais forte ou mais fraca, essa sombra projetada vai ser mais alongada ou mais curta. E aqui outra regra muito importante, no objeto 1 a sombra está colada e no objeto 2 ela está longe dele. O que isso indica? No objeto 1 indica que ele está apoiado numa base e o objeto 2 ele está flutuando. Então a gente entende que, né, por exemplo, eu gosto de usar esse exemplo na escola. Se eu estou desenhando um campo de futebol, pessoas jogando, se a bola está rasteira durante o chute, a bola não vai estar colada no pé, ela já foi chutada, então ela está no meio do caminho. Se a sombra da bola está colada no objeto, é porque a bola foi rasteira. E se a sombra está mais alta do que o objeto da bola, no caso, é como se a bola tivesse ido pelo ar. Então já isso dá a entender muita coisa. E por último, aqui é só para vocês entenderem, né, que a sombra projetada, olha só, nos 3 objetos, na garrafa, no vaso e na caixa, a sombra projetada parte da base, gente, exatamente da base. E ali eu fiz de cinza, ó, vocês estão vendo? Então esse cinza representa essa base que está encostando no chão. E a sombra projetada, ela precisa também manter uma estrutura, um formato que lembre esse objeto. Certo, gente? Então agora vamos para o exercício. Gente, entendido então os conceitos básicos, iniciais de luz e sombra, tá? É super importante vocês terem noção de tudo isso, tá? Porque se a gente quer ter um desenho mais realista, a gente precisa então entender de luz e sombra, de perspectiva, que vocês estudaram no primeiro ano, e também aprender um pouco sobre texturas e essas coisas. Mas, resumindo, vocês vão ter um desenho muito mais realista se aprenderem a aplicar esses conceitos, certo? Então, assim, essa aula de hoje, ela serve para vocês terem autonomia depois, quando a gente for para a próxima etapa, que é aprender a representar essa sombra, certo? Então são diversas, nós vamos trabalhar 5 maneiras de representar a sombra, a luz e a sombra, e vocês precisam entender essa aula de hoje para ter autonomia, porque sim, eu vou dar exemplos de como é, por exemplo, uma sombra rachurada. Eu vou mostrar diversos desenhos com sombras rachuradas, mas no final, o desenho que eu vou avaliar, eu vou dar ele sem luz, sem sombra nenhuma, e vocês vão ter que aplicar isso. Então é importante que a aula de hoje seja vista e revista quantas vezes forem necessárias para que vocês entendam os conceitos de luz e sombra, certo? Então qual é o exercício? Eu quero que vocês façam 3 desenhos nessa folha, na folha de ofício, de desenho com margem, dados de identificação como sempre, e vocês farão 3 desenhos. Uma bola de basquete, então ocupem bem o espaço da folha para que caibam todos os desenhos e as sombras próprias e projetadas. Então vocês vão criar uma bola de basquete, uma maçã e uma casinha simples, só que em perspectiva isométrica, aquela de 30 graus que mostra o canto e os 2 lados, tá? Vocês sabem fazer. Quem não foi meu aluno, dá uma pesquisadinha rápida no que é uma perspectiva isométrica, tá? É muito simples fazer. Então vocês vão fazer esses 3 desenhos
E depois vocês vão fazer a sombra própria, que é no próprio objeto, e a projetada. E vocês vão usar 3 cores para marcar. É isso que eu quero que vocês, quero ver se vocês entenderam o processo. Então o que precisa? Com uma canetinha ou um lápis de cor vermelho, vocês vão desenhar a base desse objeto, tá? Imagine que ele é transparente, eu consigo ver toda a base dele ali. Então a base é o que encosta no chão. Façam ali o contorninho vermelho, não faz mal que vai pintar, vai parecer estranho, tudo bem. Pinta de vermelho a base dos 3 objetos, o que está encostando na superfície. De preto, vocês vão pintar a sombra projetada, que é aquela no chão. E de cinza, vocês vão pintar a sombra própria do objeto, certo? Muito simples. Façam esse exercício, tá? Eu vou avaliar ele depois. Eu quero ver se vocês entenderam. Gente, é importante vocês pensarem. A arte, ela leva muito isso em consideração. A arte na escola. O processo, gente, é o processo de vocês entenderem. Ninguém aqui tá para formar artistas. Nós não estamos aqui para isso. Eu não estou aqui para isso. Eu não tenho essa pretensão, né? Quero que vocês gostem, sim, da disciplina e dos conceitos, mas eu quero que vocês façam esse processo, que vocês entendam, porque é ali que está o aprendizado, tá? E é muito bacana, certo? Gente, curte aí o vídeo, tá? Dá aquela força. E também se inscreve no canal, porque aí tu pode ter sempre recebe as notificações das próximas aulas e dos trabalhos de aquarela também que eu tô fazendo, certo, gente? Bom trabalho. O próximo já complica um pouco mais, certo? Abraço e boa semana. Se cuidem.